Um motorista de caminhão salvou a vida de uma mulher grávida. Mas quando ele foi à casa dela para agradecer, uma revelação chocante o aguardava. Sérgio era um homem comum, com uma rotina que muitos considerariam monótona, mas para ele era uma vida confortável e previsível. Ele era motorista de caminhão em uma pequena cidade rural, onde as estradas desertas e os campos intermináveis eram a paisagem cotidiana. Apesar da calma e da ordem que preenchiam seus dias, Sérgio carregava um desejo profundo de algo mais. Desde a infância, Sérgio sentia-se claustrofóbico dentro das fronteiras limitadas de sua cidade natal. Ele cresceu, cercado por campos de milho e pastagens verdes, um lugar onde a vida girava em torno da produção agrícola e os desafios eram simples e previsíveis. Seu pai, agricultor de terceira geração, adorava o ritmo lento da vida rural. Mas Sérgio sempre se sentiu aprisionado por essa simplicidade. Ele sonhava com a agitação das grandes cidades e com o tipo de liberdade que a vida urbana prometia. Em sua juventude, Sérgio passava horas conversando com viajantes que passavam pela cidade, ouvindo histórias de metrópoles vibrantes e aventuras eletrizantes. Essas histórias alimentavam seu desejo de mudança, e ele se imaginava como parte desse mundo excitante e repleto de possibilidades. Anos depois, ao atingir a maioridade, Sérgio tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Com um mochilão nas costas e uma determinação inabalável, ele se despediu de sua família e do ambiente que sempre conheceu. O adeus foi simples, quase como um ritual de passagem. Joaquim, com a esperança de que o irmão encontraria seu caminho, apenas lhe disse para ser cuidadoso. Com um abraço, Sérgio se despediu de seu Joaquim, a única família que lhe restava àquela altura, apesar dos problemas entre eles. Em um misto de ansiedade e entusiasmo, Sérgio embarcou em um ônibus para a cidade grande, a mesma que ele havia idealizado durante tantos anos. Horas depois, a primeira visão da cidade grande foi esmagadora. Quando o ônibus cruzou os limites da metrópole, Sérgio ficou boquiaberto com a imensidão dos grandes edifícios que pareciam tocar o céu. As luzes ofuscantes e os sons incessantes da cidade o envolveram de maneira quase palpável. Era como se ele tivesse sido imerso em um turbilhão de energia e movimento, um contraste gritante com a tranquilidade que conhecia. De repente, Sérgio se viu vagando pelas ruas lotadas, e o fluxo constante de pessoas e veículos formavam um labirinto humano ao seu redor. Cada esquina parecia esconder uma nova aventura, e cada barulho oferecia uma nova experiência. Ele sentiu uma excitação quase infantil, por conta da sensação de liberdade que nunca havia experimentado antes. No entanto, por trás da empolgação, havia um fio de dúvida. A cidade grande não era apenas um sonho, mas uma realidade que exigia adaptação. Sérgio logo percebeu que, por mais fascinante que fosse a vida urbana, ela era também impiedosa e cheia de desafios inesperados. Com o passar dos dias, ele teve que enfrentar não apenas a vastidão da cidade, mas também a dura realidade da luta pela sobrevivência, em um ambiente onde cada passo precisava ser calculado com cuidado. Enquanto Sérgio tentava se ajustar a essa nova vida, ele começou a perceber que a cidade não era apenas um lugar de oportunidades, mas também de perigos e incertezas. Sua jornada estava apenas começando, e ele sabia que, apesar da empolgação inicial, seria necessário mais do que apenas sonhos para encontrar seu lugar naquele mundo vasto e implacável. A euforia inicial de Sérgio em sua nova vida urbana rapidamente se transformou em uma busca desenfreada por prazeres e extravagâncias. A liberdade que ele tanto almejava logo deu lugar a um comportamento impulsivo e irresponsável. As noites vibrantes e a sensação de infinitas possibilidades que a cidade oferecia eram inebriantes, e Sérgio mergulhou de cabeça nesse mundo novo e sedutor. Além disso, as festas eram intermináveis. Sérgio passou a frequentar clubes exclusivos e bares sofisticados, onde a música alta e as luzes piscantes criavam uma atmosfera elétrica que o fazia sentir-se vivo de uma maneira que nunca havia experimentado. Ele se deixou seduzir pelo consumo de bebidas caras e drogas que estavam prontamente disponíveis.
Cada noite parecia uma nova oportunidade de escapar das limitações e das responsabilidades que havia deixado para trás. Com o tempo, o dinheiro que Sérgio trouxe consigo começou a se esgotar. Ele começou a perceber a dura realidade de que o custo de viver essa vida de excessos era muito mais alto do que ele havia imaginado. Sem recursos suficientes para sustentar seu estilo de vida, Sérgio sentiu a pressão crescente para encontrar uma solução rápida. Foi nesse momento de vulnerabilidade que Sérgio decidiu cruzar a linha entre o legal e o ilegal. Ele começou a se envolver em atividades clandestinas, inicialmente de forma tímida, mas rapidamente se aprofundou em negócios ilícitos que prometiam dinheiro rápido e fácil. Seus novos parceiros, homens de comportamento sombrio e implacável, apresentaram a ele um mundo subterrâneo de tráfico e corrupção. A princípio, Sérgio via essas atividades como uma forma temporária de resolver seu problema financeiro, mas logo percebeu que estava se afundando cada vez mais em um abismo de ilegalidade. Ele se envolveu em contrabando de produtos, lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas que, apesar de perigosas, ofereciam a ele os recursos necessários para manter seu estilo de vida extravagante. A crescente corrupção em sua vida era evidente. Sérgio estava cada vez mais distante do jovem idealista que havia chegado à cidade. As noites de festas continuaram, mas a euforia agora estava misturada com uma crescente sensação de paranoia. Sérgio sabia que estava vivendo um perigo constante, mas a atração do luxo e do prazer o impelia a continuar. A necessidade desesperada de dinheiro rápido para manter o ritmo frenético o empurrou ainda mais para o lado sombrio da cidade. Eventualmente, a situação atingiu seu ponto de ruptura. A crescente atividade policial e a competição entre grupos criminosos levaram a uma série de eventos que culminaram na prisão de Sérgio. O jovem que havia chegado à cidade em busca de liberdade agora encontrava-se algemado, com o sonho de uma vida vibrante e sem amarras, transformado em uma realidade de barras de ferro e confinamento. O choque da prisão foi brutal. Sérgio se viu cercado por uma realidade que era o oposto total do que ele havia imaginado. As paredes frias e o som constante das portas se fechando atrás dele eram um lembrete implacável de sua queda. O contraste entre o brilho das festas e a escuridão da cela parecia quase irreal. Naqueles momentos de silêncio forçado, Sérgio refletia sobre o caminho que havia tomado e sobre as decisões que o haviam levado àquele ponto. A liberdade que ele havia tanto desejado agora parecia uma ilusão distante, substituída por uma realidade cruel e impiedosa. Durante os 5 anos que Sérgio passou na prisão, a solidão e o isolamento foram suas companheiras constantes. A vida atrás das grades, longe do brilho e da agitação da cidade grande, ofereceu a Sérgio um espaço forçado para a introspecção. Cada dia se arrastava lentamente, com o som dos guardas e dos colegas prisioneiros como o pano de fundo de uma nova rotina de reflexão e arrependimento. As paredes frias e os corredores monótonos da prisão serviram como um espelho implacável, refletindo o caminho devastador que sua vida havia tomado. Sérgio começou a confrontar a realidade dura de suas escolhas, as festas excessivas, os negócios ilícitos e a espiral de autodestruição que o levara àquele lugar. A sensação de prisão não era apenas física, mas emocional e mental, um lembrete constante de um passado que ele desejava esquecer. Era nesses momentos em que Sérgio se via mergulhado em pensamentos sobre suas aspirações e sobre como tudo havia saído tão errado. Ele percebeu que, ao buscar a liberdade, havia caído em uma armadilha de suas próprias ilusões e impulsos. A mudança não era apenas um desejo, mas uma necessidade vital. Ele fez uma promessa a si mesmo: nunca mais retornar à escuridão que o havia aprisionado, e faria o possível para reconstruir sua vida de maneira significativa e honesta. 2 anos depois, quando finalmente foi liberado, Sérgio enfrentou a dura realidade de começar do zero. A cidade, que antes havia sido uma promessa de aventura, agora parecia um campo de obstáculos. A libertação foi um alívio, mas também trouxe uma nova série de desafios.
O entusiasmo inicial foi substituído por uma sensação de ansiedade e incerteza sobre o futuro. Determinando-se a deixar o passado para trás, Sérgio aceitou um modesto trabalho descarregando caminhões em um armazém local. Era um trabalho árduo e mal remunerado, mas Sérgio sabia que era um começo necessário. Ele se dedicou ao trabalho com uma ética renovada, determinado a mostrar que estava comprometido com uma nova trajetória. Assim, seu comprometimento não passou despercebido. Os superiores do armazém notaram sua dedicação e a transformação impressionante que ele havia experimentado. Sérgio era um trabalhador diligente e confiável, alguém que havia passado por uma metamorfose significativa e estava disposto a recomeçar com humildade. Como resultado, Sérgio recebeu uma oportunidade de ouro. Seus esforços foram reconhecidos e ele foi promovido a motorista de caminhão. A nova posição representava não apenas um avanço financeiro, mas também uma chance de demonstrar sua habilidade e sua mudança pessoal. Com o tempo, Sérgio se tornou um motorista respeitado e confiável, dominando as estradas da cidade com habilidade e precisão. Sua jornada de volta à vida normal não foi fácil, mas a determinação de Sérgio em fazer as coisas corretamente e sua vontade de trabalhar arduamente garantiram seu sucesso. Ele finalmente encontrou um equilíbrio entre a estabilidade e a realização pessoal, provando para si mesmo que a mudança era possível, mesmo após os maiores desafios. Cada viagem, cada entrega, era um lembrete de que ele havia encontrado uma nova direção, em uma estrada diferente daquela que o havia levado à prisão. Certo dia, Sérgio recebeu a tarefa de buscar uma carga em sua cidade natal. Naquele momento, uma tempestade de emoções tomou conta dele. A cidade que ele havia deixado para trás há anos, desde que mergulhou na vida criminosa, agora surgia novamente em seu caminho. O simples fato de ter que retornar para aquele lugar fazia seu coração acelerar e suas mãos suarem. No dia da viagem, Sérgio se preparou com um misto de determinação e nervosismo. Ele conferiu os documentos da carga e inspecionou o caminhão mais uma vez, como se isso pudesse aliviar sua ansiedade. Com um último olhar para sua casa e uma respiração profunda, ligou o motor e começou a jornada. À medida que avançava pelas estradas que se aproximavam de sua antiga cidade, a familiaridade das paisagens começou a se revelar. Os campos abertos e as vistas amplas que antes eram parte de sua vida cotidiana, agora pareciam carregados de um peso emocional. Cada curva e cada quilômetro percorrido despertavam memórias que ele preferia manter enterradas. O cheiro do ar fresco, impregnado de notas de terra molhada e vegetação, trouxe à tona uma mistura de sentimentos. Havia um prazer nostálgico nas lembranças dos dias simples e das tardes passadas na fazenda com seus pais, mas também um profundo arrependimento pelas escolhas que o haviam desviado daquele caminho. Enquanto dirigia, Sérgio se viu confrontado com a realidade de seu retorno. Cada vila e cada estrada conhecida eram como ecos de uma vida que ele tentara deixar para trás. As memórias começaram a se entrelaçar com a ansiedade que sentia, e ele se viu refletindo sobre o peso de suas escolhas e as consequências que carregava. O cenário familiar começou a se desdobrar diante dele, e Sérgio sentiu uma crescente sensação de culpa e vergonha. A estrada que o levou para longe da cidade natal e a vida que deixou para trás parecia agora uma metáfora de seu próprio caminho tortuoso. Havia uma sensação de inevitabilidade em seu retorno, como se cada passo o conduzisse a um confronto com seu passado. Com o coração pesado e a mente cheia de reflexões, Sérgio continuou dirigindo, pronto para enfrentar o que quer que viesse a seguir. De repente, as memórias começaram a tomar seus pensamentos. Aquela viagem não era apenas uma simples tarefa profissional, mas uma oportunidade de olhar o passado com outros olhos, enquanto se entrelaçava com o presente. Sérgio havia crescido em uma fazenda isolada, composta por uma vasta extensão de campos e pastagens que se estendiam até onde a vista alcançava. Ele e seu irmão mais velho, Joaquim, tinham sido criados por seu pai após a morte prematura de sua mãe. A perda dela, ocorrida no momento do próprio nascimento de Sérgio,
havia deixado uma marca eterna na alma do garoto. Ele carregava uma culpa silenciosa, uma sensação de responsabilidade por ter, de alguma forma, contribuído para a tragédia que havia tirado sua mãe de suas vidas. Essa culpa não era algo que ele discutia abertamente, mas sua presença era um peso constante em seu coração. O pai de Sérgio, um homem de força e caráter inabaláveis, faleceu de um ataque cardíaco quando Sérgio ainda estava na cadeia. A partir daquele momento, Joaquim, com apenas alguns anos a mais que Sérgio, assumiu a responsabilidade não só pela fazenda, mas também pela criação de seu irmão. Joaquim era um homem profundamente enraizado à terra, alguém cuja vida havia sido moldada pelo trabalho árduo e pelas tradições da vida rural. A fazenda era mais do que uma propriedade para ele, era uma extensão de sua própria identidade e um legado que ele sentia que não podia abandonar. Por outro lado, Sérgio era um jovem com uma visão diferente para seu futuro. Desde cedo, ele alimentou um desejo ardente de algo mais do que o horizonte sem fim de campos e pastagens. Ele sonhava com uma vida cheia de oportunidades e aventuras, que acreditava estar além dos limites rurais que haviam moldado sua juventude. As histórias que ouvia de viajantes e os sonhos de grandeza que cultivava alimentavam sua vontade de buscar uma vida diferente na cidade. As discussões entre Sérgio e Joaquim sobre o futuro da fazenda começaram a se intensificar com o tempo. Sérgio, quase um jovem adulto, estava determinado a explorar o mundo urbano e acreditava que a única maneira de alcançar seus sonhos era vendendo a propriedade e se mudando para a cidade. Ele via a fazenda como uma âncora que o prendia a um passado que queria deixar para trás. No entanto, Joaquim se agarrava firmemente à vida que conhecia. Em sua opinião, a fazenda era uma fonte de orgulho e uma conexão com seu pai e sua mãe, uma memória viva que não podia ser simplesmente desfeita. A ideia de vender a propriedade e abandonar a vida rural era inconcebível para Joaquim, que via isso como uma traição aos valores e ao trabalho de uma vida inteira. As discussões entre os irmãos se tornaram cada vez mais frequentes e intensas, muitas vezes se transformando em confrontos acalorados. Sérgio e Joaquim estavam em lados opostos de um abismo emocional, cada um lutando por um futuro que acreditavam ser o melhor para si e para a família. Para Sérgio, a cidade representava uma chance de alcançar novas oportunidades, enquanto para Joaquim, a fazenda era o último vestígio de uma vida que eles haviam compartilhado e que ele estava decidido a preservar. O conflito entre Sérgio e Joaquim atingiu um ponto de ruptura quando Sérgio chegou à maioridade. Determinado a realizar seu sonho de explorar a cidade grande, Sérgio pressionou seu irmão para que vendesse a fazenda. A disputa havia se intensificado ao longo dos anos, com cada discussão tornando-se uma batalha emocional. Sérgio estava convicto de que a venda da propriedade era a única maneira de ele seguir em frente, enquanto Joaquim resistia com todas as suas forças, mantendo-se firme na crença de que abandonar a fazenda seria uma traição ao legado familiar. Após meses de discussões acaloradas e um impasse que parecia não ter fim, a situação chegou a um clímax. Joaquim, cansado de lutar contra o desejo de seu irmão e sentindo-se exausto pela tensão constante, finalmente cedeu. Ele concordou em vender a fazenda, mas com uma condição: Sérgio receberia apenas a parte que lhe correspondia da propriedade, e não mais, pois apenas metade da fazenda seria vendida. Para Joaquim, essa foi uma concessão amarga. Ele estava perdendo metade da fazenda, mas já estava cansado de discutir com o irmão. Vê-lo tomar o próprio rumo e seguir sua vida poderia, pelo menos, trazer um pouco de paz para si. A divisão da propriedade e a venda foram processadas rapidamente, mas a despedida entre os irmãos foi um momento carregado de ressentimento e dor. A fazenda, que havia sido o lar e o símbolo da infância deles, agora estava sendo separada, e com ela, parte da história e das memórias compartilhadas. Sérgio e Joaquim se encontraram em um misto de silêncio e palavras duras, incapazes de expressar completamente o que sentiam. O dia da partida de Sérgio foi um dos mais sombrios que ele já experimentou.
Carregando consigo as poucas coisas que levaria para sua nova vida, ele se despediu do lugar que havia conhecido por tanto tempo. Após um abraço tenso de Joaquim, Sérgio finalmente partiu. Cada passo em direção à rodoviária parecia um passo mais distante de sua família e do passado que deixava para trás. A emoção estava entrelaçada com a sensação de alívio e ansiedade por começar uma nova jornada. Assim, Sérgio partiu com a esperança de que a cidade grande ofereceria as oportunidades e a liberdade que ele sempre sonhou. No entanto, mesmo com a excitação de uma nova vida pela frente, o peso da decisão e a tensão entre ele e Joaquim permaneceram com ele. A sensação de ter causado uma ruptura na vida de seu irmão o acompanhava constantemente, como uma sombra que ele tentava ignorar, mas que nunca desaparecia completamente. À medida que Sérgio avançava para sua nova vida, ele carregava consigo não apenas o desejo de sucesso e realização, mas também a consciência de que sua escolha havia causado dor e separação com seu único irmão. Infelizmente, o destino o levou a caminhos tortuosos e ele acabou preso. Mesmo assim, naquele dia, Sérgio voltava à sua cidade natal, mesmo depois de tanto tempo. Quando Sérgio estava quase chegando, algo na estrada chamou sua atenção de maneira alarmante. Ele avistou uma caminhonete virada de cabeça para baixo, com fumaça preta e espessa saindo dela. Sem hesitar e movido por um impulso instintivo, Sérgio estacionou seu caminhão na beira da estrada e correu em direção ao veículo em chamas. A visão era aterrorizante. O carro estava envolto em uma nuvem de fumaça e as chamas começavam a queimar ao redor do veículo. Sérgio conseguiu ver a silhueta de alguém no banco do motorista. Seu coração disparou quando se deu conta de que se tratava de uma mulher. Ele abriu a porta do carro com dificuldade, usando toda a sua força para superar o calor e a fumaça crescente. Quando conseguiu ver melhor, percebeu que a mulher estava inconsciente e, para seu desespero, descobriu que ela estava grávida. A urgência da situação se intensificou. Sérgio sabia que não havia tempo a perder. Com um esforço frenético, ele conseguiu retirar a mulher do carro, segurando-a com cuidado para não causar mais danos. O calor das chamas e a fumaça eram quase insuportáveis, mas Sérgio não hesitou. Com a mulher em seus braços, ele se afastou rapidamente do carro, enquanto o calor intenso lambendo suas costas e ele a colocava com segurança no chão. A mulher começou a recobrar a consciência ao perceber a visão do carro em chamas, mas o choque a fez desmaiar novamente. Desesperado, Sérgio sabia que precisava agir com rapidez. Ele a colocou com cuidado no banco do passageiro de seu caminhão, garantindo que estivesse o mais confortável possível para uma emergência. Com o coração acelerado e uma onda de preocupação, ele subiu ao volante e deu partida no caminhão, acelerando em direção ao hospital mais próximo. A estrada parecia interminável enquanto Sérgio dirigia com velocidade, e seu foco estava totalmente voltado para a mulher e o bebê que ela carregava. Ele mantinha um olhar constante no espelho retrovisor, preocupado com a condição da mulher e com a possibilidade de uma complicação iminente. Cada segundo contava, e a pressão de salvar vidas estava pesada em seus ombros. Ao chegar ao hospital, Sérgio estacionou o caminhão com pressa e correu para a entrada de emergência, levando a mulher diretamente para a equipe médica. Com a respiração ofegante e o coração ainda acelerado, ele explicou a gravidade da situação. Ela estava inconsciente e grávida, dentro de um carro que começava a pegar fogo. "Preciso de ajuda imediata", disse ele, com a voz carregada de urgência. Os médicos e enfermeiros se moveram rapidamente para atender a mulher, começando os procedimentos necessários para garantir sua sobrevivência e a do bebê. Sérgio, exausto e aliviado ao mesmo tempo, observou de longe agora que seu papel estava completo. O tumulto e a adrenalina começaram a se dissipar e ele se apoiou contra a parede, permitindo-se um momento de respiração. Enquanto a equipe médica trabalhava com rapidez, Sérgio sentiu um misto de alívio e ansiedade. Ele sabia que a situação ainda era crítica e esperava que tudo terminasse bem. Em meio ao caos, ele encontrou um momento de reflexão sobre como a vida pode mudar drasticamente em um instante e como,
Mesmo em seus próprios momentos de dificuldade, ele tinha o poder de fazer a diferença para os outros. Assim, Sérgio passou o que parecia uma eternidade na sala de espera do hospital, e cada minuto arrastava-se lentamente enquanto aguardava notícias sobre o estado da mulher e do bebê. A sala estava cheia de pessoas, mas para Sérgio, o mundo parecia se reduzir ao peso de sua ansiedade e à expectativa pela chegada de um médico. Seus pensamentos giravam em torno do que poderia ter acontecido, e ele tentava se concentrar em manter a calma, mesmo enquanto seu coração batia acelerado. Finalmente, após um período angustiante, um médico se aproximou. A expressão séria no rosto do médico fez o coração de Sérgio acelerar ainda mais. No entanto, quando o médico começou a falar, as palavras foram como um bálsamo para a inquietude que Sérgio sentia. Tanto a mulher quanto o bebê estão em condições estáveis, informou o médico em um tom tranquilizador. Ela tem alguns arranhões e uma fratura no pé, mas nada que não possamos tratar. Acreditamos que a perda de consciência foi causada por uma queda de pressão arterial, o que resultou no acidente. Sérgio sentiu um peso se levantar de seus ombros. A notícia era um alívio imenso, e ele percebeu o quão perto o desfecho poderia ter sido trágico. O médico continuou a explicar que se Sérgio não tivesse chegado a tempo, a situação poderia ter terminado de forma muito diferente. Sua ação rápida e ágil foi fundamental. Sem sua intervenção, o resultado poderia ter sido muito pior. O médico fez uma pausa, observando Sérgio com um olhar de respeito. Sua coragem e determinação durante o resgate fizeram toda a diferença. Queremos reconhecer o papel vital que você desempenhou em evitar uma tragédia. Sérgio ficou surpreso com o elogio e até um pouco desconcertado. Ele nunca havia se visto como um herói. Para ele, apenas havia agido instintivamente, movido pelo desejo de ajudar. Agora, ao ouvir o reconhecimento do médico, Sérgio se sentiu envergonhado, mas também orgulhoso de ter feito a coisa certa. O nome dela é Karina, continuou o médico. Ela está acordada agora e gostaria de te ver para agradecer pessoalmente. Se você estiver disposto, pode ir ao quarto dela. Sérgio hesitou por um momento, seu espírito confuso entre a vontade de ajudar e o desconforto de se ver no papel de herói. Com um aceno de cabeça, ele aceitou o convite. Caminhando pelo corredor do hospital, Sérgio sentiu o peso da responsabilidade que carregava. Ele respirou fundo antes de chegar à porta do quarto de Karina, tentando preparar-se para o encontro. Ao abrir a porta, Sérgio entrou no quarto onde Karina estava deitada na cama, com um olhar de gratidão em seus olhos. A expressão dela era um misto de alívio e apreensão, mas o sorriso que ela ofereceu quando o viu foi genuíno. Sérgio se aproximou e Karina fez um esforço visível para se sentar um pouco, apesar da dor. Obrigada por tudo, disse Karina com a voz trêmula, mas cheia de emoção. Você salvou a mim e ao meu bebê. Não sei como te agradecer o suficiente. Sérgio olhou para ela sentindo uma onda de humildade e uma certa timidez. Eu apenas fiz o que qualquer um faria. Estou feliz que vocês estejam bem. Karina respondeu a Sérgio com um sorriso caloroso e genuíno, que iluminou o quarto do hospital. Ela estava deitada na cama com um olhar de gratidão, e suas palavras refletiam a emoção e alívio que sentia. Não tenho palavras para expressar o quanto sou grata, disse ela com a voz ainda um pouco trêmula. Você nos salvou e fez uma grande diferença nas nossas vidas. Ainda um pouco desconfortável com o papel de herói que lhe haviam atribuído, Sérgio sorriu timidamente. Ele estava aliviado por Karina e o bebê estarem bem, mas a atenção e o reconhecimento o deixavam um pouco envergonhado. Karina então pediu um papel e uma caneta, e Sérgio observou enquanto ela escrevia com cuidado. Em seguida, ela estendeu o papel a ele, com um convite caloroso escrito em suas linhas. Gostaria muito de te convidar para um jantar em nossa casa. Meu marido ficaria encantado em preparar uma refeição especial para te agradecer como uma pequena forma de retribuição. Sérgio olhou para o endereço escrito e sentiu um misto de surpresa e satisfação. O convite era inesperado, mas ao mesmo tempo parecia um gesto genuíno de gratidão. Karina continuou,
e seu sorriso não diminuiu. Aliás, meu marido é um excelente cozinheiro. Sei que é um pouco em cima da hora, mas seria uma honra para nós ter você como nosso convidado. A ideia de visitar a casa de Karina trouxe um novo tipo de nervosismo para Sérgio. Ele estava acostumado a lidar com a estrada e os desafios do seu trabalho, mas um jantar de agradecimento era um terreno desconhecido para ele. Eu realmente aprecio o convite, disse Sérgio, tentando encontrar as palavras certas. É muito gentil da sua parte. Tenho uma carga para buscar até amanhã, então vou precisar verificar meus horários, mas farei o possível para comparecer. Karina acenou com compreensão, sem pressão alguma. Se não puder vir, entendemos perfeitamente. Mas saiba que a oferta está de pé, e seria um prazer te receber. Sérgio assentiu, guardando o endereço no bolso, com um sentimento misto de gratidão e apreensão. Ele agradeceu a Karina mais uma vez antes de se levantar para se despedir. Cuide-se e se recupere bem, disse ele, desejando sinceramente uma rápida recuperação para ela e para o bebê. Vou tentar ajustar minha agenda para poder aceitar o convite. Ao sair do hospital, Sérgio sentiu uma leveza inesperada, como se o peso das últimas horas tivesse se transformado em uma nova oportunidade para conexão e retribuição. Ele sabia que o jantar seria um desafio diferente, mas também uma chance de retribuir a bondade que havia recebido de Karina e seu marido. Com o endereço em mãos, Sérgio dirigiu de volta ao caminhão, refletindo sobre o quanto sua vida havia mudado desde o acidente, e o quanto ele estava começando a entender o verdadeiro valor de compaixão e reconhecimento. Na manhã seguinte, Sérgio dirigiu-se ao local onde deveria pegar sua carga, apenas para descobrir que havia um atraso inesperado. O carregamento não estaria disponível por mais uma semana. Essa notícia inesperada significava que ele teria que passar algum tempo na cidade, longe de sua rota planejada. Com tempo livre agora à disposição, Sérgio lembrou-se do convite de Karina para um jantar. A ideia de desfrutar de uma refeição caseira e relaxar um pouco era bastante atraente, especialmente considerando o estresse das últimas horas. Decidido a aproveitar a oportunidade, ele procurou o papel com o endereço que Karina lhe havia dado. Ao verificar o endereço, Sérgio sentiu um choque ao perceber que correspondia à sua antiga fazenda. Ele parou por um momento, surpreso e confuso. As memórias da infância, as discussões com Joaquim e a sensação de ter deixado para trás um pedaço de sua vida vieram à tona. Subitamente, uma onda de emoções o invadiu. Curiosidade, confusão e um leve desconforto. Por que, depois de tanta resistência, Joaquim teria vendido a fazenda para aquela mulher? Com uma mistura de apreensão e decisão, Sérgio dirigiu-se para o endereço. À medida que se aproximava, o familiar cenário rural o envolvia, e ele não pôde deixar de notar as mudanças visíveis na propriedade. Quando finalmente chegou à fazenda, ele encontrou um local que parecia revitalizado e bem cuidado, em um contraste marcante com suas lembranças da infância. Karina estava esperando por ele na entrada da casa. Usando muletas devido a uma fratura no pé, ela se aproximou com um sorriso caloroso. Sérgio, é um prazer te ver. Lamento que o meu pé esteja em recuperação, mas estou muito feliz que você tenha vindo. Sérgio entrou na casa, observando o ambiente renovado. A transformação era evidente, mas ele preferiu guardar suas perguntas para mais tarde. Karina o conduziu até a sala de estar, onde a atmosfera era acolhedora e confortável. Sentado, Sérgio começou a relaxar e refletir sobre a surpresa do dia. Enquanto Karina preparava o jantar, Sérgio se permitiu mergulhar em suas memórias e nas emoções que surgiram com a visita. A fazenda, uma parte tão significativa de seu passado, agora era parte de uma nova história. Ele estava curioso para entender mais sobre a mudança, mas naquele momento estava pronto para simplesmente desfrutar do que o jantar tinha a oferecer e das novas conexões que poderia fazer. Karina, então, a convidou para dar uma volta pela casa. Durante o passeio pela casa, Sérgio observava com curiosidade as novas mudanças e os detalhes renovados que Karina havia mencionado. No entanto, algo chamou sua atenção de forma inesperada.
Ele notou várias fotografias nas paredes da casa, algumas delas com imagens de Karina e um homem com um rosto que parecia estranhamente familiar. O reconhecimento foi gradual, mas chocante. O homem nas fotografias era Joaquim, seu irmão mais velho. A revelação foi como um golpe direto. Sérgio ficou parado por um momento, processando a conexão surpreendente entre Karina e Joaquim. A ideia de que Karina era a esposa de seu irmão foi um choque profundo. Seus pensamentos giravam em torno de como esse novo conhecimento mudaria sua perspectiva sobre tudo o que havia acontecido. Ele ainda estava absorvendo a surpresa quando, de repente, Joaquim entrou na sala. Ao ver Sérgio, a expressão no rosto de Joaquim tornou-se uma mistura de espanto e confusão. O momento estava carregado de tensão e incerteza, enquanto ambos os irmãos tentavam entender a reviravolta inesperada que o destino lhes reservou. O silêncio que se seguiu parecia interminável, até que, de repente, Joaquim deu um passo à frente. Sem palavras, Joaquim se aproximou de Sérgio e o abraçou calorosamente. O gesto foi inesperado, mas cheio de emoção e significado. O abraço foi um sinal de reconciliação, um gesto de amor e perdão que transcendeu as mágoas do passado. Sérgio sentiu uma onda de alívio e emoção, enquanto ambos os irmãos choravam, e as lágrimas misturavam-se com os sorrisos de um encontro tão carregado de significado. Depois de se afastarem um pouco, Sérgio, com a voz embargada, teve a coragem de fazer a pergunta que pesava em seu coração. Joaquim, você me perdoa por ter deixado a família e a fazenda anos atrás, sem olhar para trás? Sinto que falhei com você e a memória de nossos pais. Joaquim olhou nos olhos de Sérgio com um sorriso cheio de afeto e gratidão. Sim, eu te perdoo, Sérgio, respondeu ele com sinceridade. Não havia como não perdoar o homem que salvou a vida de minha esposa e da nossa filha, ainda por nascer. Sua ação foi um gesto tão nobre, e isso me mostrou que há perdão e um caminho para a reconciliação, não importa o que tenha acontecido no passado. Essas palavras foram um alívio para a alma Sérgio. Ele sentiu um peso se levantar de seus ombros, assim como um sentimento de renovação. Naquele momento, Sérgio percebeu que seu passado, com todas as suas escolhas erradas e erros, não precisava definir seu futuro. Havia a chance de se redimir, reconstruir a conexão com sua família e talvez encontrar um novo caminho para sua vida. A sensação de aceitação e perdão trouxe uma nova perspectiva para Sérgio, permitindo-lhe finalmente começar a curar as feridas antigas e a olhar para o futuro com um novo senso de esperança e possibilidade. O reencontro com Joaquim e a ajuda que Sérgio ofereceu a Karina não apenas reescreveram o caminho da sua história, mas também lhe proporcionaram uma lição profunda e duradoura. À medida que Sérgio se ajustava à nova realidade e se reconectava com seu passado, ele percebeu que a vida, apesar de suas curvas inesperadas e desafios, sempre oferece oportunidades para redefinir nossos papéis e transformar nossas histórias. Após o emocional encontro com Joaquim, Sérgio encontrou um novo propósito em sua vida. A fazenda, agora revitalizada e cheia de vida, simbolizava a possibilidade de um recomeço. Karina e Joaquim, como família, ofereceram a Sérgio uma chance de fazer parte de algo maior e mais significativo do que ele havia imaginado quando partiu em busca de sua nova vida urbana. Esperando a liberação de sua carga para voltar à cidade, Sérgio passou alguns dias ajudando na fazenda e fortalecendo os laços com Joaquim e Karina. A sua presença e dedicação não só trouxeram um alívio significativo para seu irmão, mas também permitiram a Sérgio mergulhar em uma rotina que relembrava seu passado. Ele se envolveu nas tarefas diárias da fazenda, ajudando com o trabalho e aprendendo a valorizar a conexão com a terra e com as pessoas ao seu redor. Cada dia na fazenda reforçava a ideia de que Sérgio não precisava se limitar às escolhas do passado para definir seu futuro. A vida havia lhe mostrado que, mesmo quando os capítulos mais turbulentos pareciam impossíveis de superar, havia sempre uma chance para o perdão e para a construção de novos começos. Ele se tornou uma parte essencial da nova vida que Joaquim e Karina estavam criando, contribuindo com seu esforço e entusiasmo
para a prosperidade da fazenda. As noites de conversa ao redor da mesa, o trabalho conjunto nos campos e o simples prazer de estar com a família renovaram a perspectiva de Sérgio sobre o que significava realmente encontrar seu lugar no mundo. Ele entendeu que ser um herói em sua própria história não significava ter uma vida isenta de erros, mas sim a capacidade de se levantar, aprender com os desafios e encontrar uma maneira de fazer a diferença. Quando Sérgio finalmente voltou para a cidade, ele levou consigo mais do que apenas lembranças. Ele carregava a certeza de que as histórias mais tumultuadas podiam levar a finais felizes e transformadores. A reconciliação com seu irmão e a conexão renovada com a família mostraram-lhe que a verdadeira força não estava em escapar do passado, mas em confrontá-lo, aceitá-lo e usar as lições aprendidas para criar algo novo e significativo. A história de Sérgio, de um ex-presidiário imerso em erros, a um homem que encontrou uma nova vida através do perdão e da reconciliação, tornou-se um testamento de que todos têm a capacidade de mudar suas histórias. A vida, com suas surpresas e oportunidades, sempre oferece uma chance de se transformar e encontrar um novo caminho, mesmo quando o passado parece sombrio. Sérgio agora sabia que, com coragem e humildade, qualquer um pode escrever um final feliz em sua própria história. E aí, gostou da história? O canal Vivências Narradas agradece sua companhia. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que achou da história.